Olá, galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição, para mais uma aula, para que todos nós possamos ser transformados e edificados pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nesta oportunidade já quero aqui externar a minha gratidão, os meus agradecimentos a todos vocês que têm curtido, compartilhado e comentado os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Bom, como vocês já devem ter visto, nós estamos iniciando mais um trimestre. Estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2020. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando esta revista aqui, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês não possam nos abandonar, mas que vocês possam continuar com esse ânimo firme e forte para continuar aprendendo um pouco mais a respeito da palavra do Senhor e, consequentemente, aprendendo a respeito do nosso Deus. Queremos pedir para você não se esquecer de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a todos vocês e continue conosco em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Lição de número 1 com o tema: o livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese da nossa lição diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Bom, como uma introdução a respeito dessa primeira lição e também como uma introdução para todo esse trimestre para o livro de Josué, é importante que nós venhamos entender alguns pontos que nós não podemos perder de vista durante toda esta lição. O primeiro ponto é que Moisés, o líder que veio anterior a Josué, foi ele que teve a responsabilidade de libertar os israelitas da escravidão no Egito. E após a travessia do Mar Vermelho, o próprio Moisés guiou o povo à terra prometida. E nós entendemos e sabemos, já tivemos essa oportunidade de estar estudando, que Moisés, juntamente com o povo, caminharam cerca de 40 anos e até que aquela geração adulta de ex-escravos morressem. E sabemos que o tempo passou e durante o tempo passado morreram pessoas importantes para a história dos israelitas, para a história do povo hebreu. Entre esses nós podemos citar Miriam, podemos citar Arão e também nós podemos citar Moisés. E como vocês sabem, vocês estarão aprendendo aqui conosco, que aquele que foi encarregado de estar na responsabilidade após a morte de Moisés foi justamente Josué, aquele que era praticamente o braço direito, era aquele que caminhava junto com Moisés, e foi ele justamente que teve a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. Então, Josué foi o homem escolhido por Deus para dar continuidade na obra que Deus tinha iniciado há muito tempo atrás. Este homem, quem é? É Josué. Primeiro tópico, o livro de Josué. Para que possamos entender o livro de Josué, é importante nós fazermos citação de alguns pontos importantes para que possamos ter uma visão geral a respeito desse livro. Bom, o livro de Josué, como vocês sabem, é chamado o primeiro livro histórico lá do Antigo Testamento. É o livro que se segue logo após o Pentateuco, logo após o Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, segue-se então o livro de Josué. A data que o livro de Josué foi escrito é mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. O seu autor, ele foi escrito justamente pelo próprio Josué, que era filho de Num e que também era da tribo de Efraim, exceto a parte final do livro de Josué, que trata a respeito da morte de Josué.
Provavelmente alguns historiadores, alguns teólogos chegam a afirmar que quem escreveu a parte final desse livro foi o sumo sacerdote Finéias. Entenda e perceba que eu estou falando, provavelmente quem escreveu o final deste livro foi o sumo sacerdote Finéias. O versículo-chave desse livro se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. E também é importante nós vermos que existem aqui neste livro algumas pessoas chaves. Entre elas nós podemos citar Josué, a prostituta Raabe, Acã, Finéias, a qual eu já citei, e também Eleazar. E também se sobressai alguns lugares chaves aqui neste livro. Por exemplo, Jericó, Ai, Gilgal, Siquém, e etc, etc e etc. No livro de Josué, vai continuar a narrar a história do povo, da peregrinação do povo durante 40 anos no deserto. Então, o livro de Josué vai dar continuidade a essa narração que se encontra lá no livro de Números. E também o livro de Josué vai contar a história de liderança de Josué sobre o povo por mais ou menos 24 anos. Basicamente durou essa questão do livro de Josué, escrito de Josué, a liderança de Josué sobre o povo de mais ou menos 24 anos. E o livro de Josué vai estar tratando justamente sobre isso. Bom, uma pergunta natural que poderia surgir a respeito de tudo isso que nós estamos falando é a seguinte: como é que era o mundo na época quando Israel conseguiu transpor o Rio Jordão na ocasião em que Josué já era o líder? O nosso comentarista, o pastor Reinaldo Dilo, ele vai chegar a afirmar que naquela época já havia até mesmo nações, povos que se encontravam em um estágio civilizatório um pouco mais desenvolvido do que propriamente o povo de Israel. Por exemplo, ele chega a afirmar como exemplo, Japão, Europa e o próprio Egito se encontravam em um estágio civilizatório bem mais avançado do que o povo de Israel. E isso nos faz refletir que Deus ele é o dono do tempo e ele faz tudo como lhe apraz. Não é só porque o povo de Israel foi escolhido, significa que eles estariam à frente de todos os povos. Não, mas nós entendemos que naquela época já havia povos que estavam em estágio civilizatório um pouco mais avançado do que o povo de Israel. Mas isso nos mostra, mais uma vez, repito, que Deus faz tudo como lhe apraz e Deus, ele é o tempo, e Deus é o dono do tempo. Isso nós encontramos lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Bom, uma outra pergunta natural que pode surgir a respeito sobre tudo isso que nós estamos falando é de que alguns podem se perguntar a respeito do seguinte: como é que era a terra de Canaã naquela época? Bom, diferentemente do que se pensa, a terra de Canaã ela já era habitada. Sim, ela já era habitada, e a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e Atos capítulo 13, versículo 19, que a terra de Canaã ela era habitada por 7 etnias e que elas estavam espalhadas em 31 reinos, isto é, cidades-estados. Isso se encontra lá em Josué capítulo 12, versículo 24. Um ponto importante aqui é que Deus tinha prometido para o povo de Israel a terra de Canaã, ela já era uma terra habitada. E isso significa então que o povo de Israel deveria conquistá-la. E essa conquista é o que nós estaremos tratando sobre neste trimestre inteiro no livro de Josué. Uma outra característica que se sobressai aqui na terra de Canaã é que a terra de Canaã ela não era uma grande extensão de terra. Não era uma extensão tão grande assim. Contudo, era uma terra muito fértil que produzia excelentes frutos. E, na verdade, era um oásis em meio à secura das nações vizinhas. Exatamente, não era uma terra tão gigante assim, mas era uma terra que possuía um solo fértil e que produzia excelentes frutos. Bom, para finalizarmos esse primeiro tópico a respeito do livro de Josué, eu quero fazer a leitura aqui do nosso pense e do ponto importante desse primeiro tópico da nossa revista, que diz o seguinte: o pense.
por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas? Já falei e reitero, a terra de Canaã não era uma extensão tão vasta assim, mas a pergunta é, por que Deus não deu uma terra com dimensões continentais? Uma pergunta. O ponto importante vai responder essa questão dizendo o seguinte: Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Aqui está a resposta a essa pergunta. Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar a qual Deus havia prometido para eles, e que diante disso eles pudessem se abençoar a todos os povos que estavam ao seu redor. Segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. 3 perguntas norteadoras para este tópico. Com qual propósito o livro de Josué foi escrito? Qual é a divisão? Qual é o esboço que possamos ter durante a leitura deste livro, para que nós não possamos nos perder durante a caminhada? E o terceiro e a última pergunta é sobre qual o valor que o livro de Josué possui sobre as nossas vidas que somos crentes em Cristo Jesus. A primeira pergunta é: com qual propósito o livro de Josué foi escrito? Eu destaco aqui 3 propósitos principais. O primeiro propósito é apresentar uma visão do seu chamado, ou seja, o chamado de Josué, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo. Todas essas características, todos esses pontos nós vamos ver durante a leitura deste livro, do livro de Josué. O segundo propósito é mostrar toda a caminhada ministerial de Josué junto com o povo, como se deu a liderança de Josué sobre o povo após a morte de Moisés. O terceiro e último propósito que destaco é o seguinte: deixar gravado na história da humanidade o mover de Deus. Reitero, o mover de Deus no tempo da liderança de Josué. Aqui, para dar mais força e mais ênfase ao que nós estamos falando, eu quero destacar o que está lá em Salmos, no Salmo 44, verso 3, que diz o seguinte: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. A divisão do livro de Josué é aquela que está contida lá na Bíblia de Estudo da Mulher Cristã. Evidentemente que existem outras divisões que são tão importantes quanto essa que eu estarei falando aqui para vocês. Essa divisão divide o livro de Josué em 4 grandes partes. A primeira parte é a preparação para a conquista. Inicia no capítulo 1 e vai até o capítulo 5, versículo 15. A segunda grande parte é a conquista efetiva, que vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 24. A terceira grande parte é a divisão da terra, que vai do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 34. A quarta e última parte dessa divisão é a mensagem final de Josué, que vai do capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 33. Nessa última parte, a mensagem final de Josué, eu quero destacar 4 importantes coisas. A primeira coisa é que aqui nessa última parte se encontra as últimas palavras de Josué, e segundo, que há uma renovação do concerto por intermédio das palavras de Josué do povo para com Deus. Aqui neste ponto também não posso deixar de falar a respeito de mais 2 importantes casos para que possamos ter ideia do que nós estaremos falando sobre o livro de Josué. O primeiro ponto é a respeito do chamado de Josué. Este chamado de Josué, que está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, é um texto importantíssimo,
pois é um texto que vai marcar a substituição de Moisés por Josué, isto é, o chamado de Josué. O segundo fato importante que está contido nesse livro é a respeito do falecimento de Josué. Como eu já falei lá no início, provavelmente quem escreveu essa parte final do livro de Josué foi o sumo sacerdote Finéias. O terceiro e última pergunta norteadora que nós falamos é a respeito da seguinte: qual o valor que o livro de Josué tem para as nossas vidas? Bom, o valor que o livro de Josué tem para as nossas vidas são dois, primeiramente. O primeiro valor é o valor histórico que o livro de Josué tem. Por que o valor histórico, Rafael? Porque é no livro de Josué que consta como é que o povo de Israel conseguiu ultrapassar, atravessar, transpor o Rio Jordão. E dentro deste fato, dentre outros fatos, aconteceram algumas coisas que são importantíssimas para nós que somos cristãos entender como Deus agiu na história do povo de Israel e como ele ainda continuará agindo em nossas vidas. Esse é o primeiro valor, o valor histórico. O segundo e principal valor para as nossas vidas do livro de Josué é o valor espiritual que esse livro traz para as nossas vidas. Aqui, a respeito da espiritualidade que o livro vai trazer, aqui eu quero destacar 4 importantes pontos. O ponto da fé, o ponto da obediência e também o ponto da bondade e da misericórdia de Deus que age sobre o povo de Israel para que eles possam e conseguem vencer. Muitos reis conseguem vencer muitos povos porque aquilo que Deus tinha prometido iria se cumprir, mas tão somente se eles se colocassem na disposição. E é nessa disposição que eles se colocaram. Nós vemos de maneira tremenda no livro de Josué a graça, a misericórdia, a ação de Deus, o mover de Deus no povo de Israel. Aqui, para a meditação de todos nós, eu deixo Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo fecha com chave de ouro a respeito do valor que o livro de Josué tem para as nossas vidas. Não se esqueça o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Terceiro tópico: antecedentes históricos. Quando nós estamos falando sobre antecedentes históricos, na verdade nós estamos falando sobre o que aconteceu antes de quando Josué foi chamado no lugar de Moisés. Isto é, quando Josué foi chamado após a morte de Moisés. O primeiro ponto que eu quero fazer a citação e que está contido também na nossa revista pelo nosso comentarista é de que o deserto chegou ao fim. Quando a história do livro de Josué começou a acontecer, Israel tinha na sua memória recente a caminhada de 40 anos infrutíferos pelo deserto. O segundo fato importante, antecedente histórico para que possamos entender o início da caminhada de Josué como guia espiritual da casa de Israel, é a respeito das últimas palavras de Moisés. As últimas palavras de Moisés se encontram lá em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 48 ao 52, Deuteronômio, capítulo 33 e também o capítulo de número 34. Essas últimas palavras de Moisés faz com que possamos entender um pouco mais a respeito de como foi que Josué se tornou o homem que o substituiu para essa grande empreitada que Deus o chamou Josué. O terceiro e último ponto que eu quero fazer menção é um novo tempo de fé e expectativas do povo de Deus para com o nosso Deus. Aqui nessa oportunidade, neste último tópico, eu quero fazer menção de alguns pontos importantes que eu já tive a oportunidade de estar fazendo a leitura, estar estudando, é de que o convite que eu faço para você é de que o que está contido lá na Bíblia de aplicação pessoal, a qual eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: leia Josué e faça um novo compromisso de obedecer a Deus hoje. Decida seguir ao Senhor em qualquer lugar e a qualquer custo. Na verdade, essa mensagem da Bíblia de aplicação pessoal é uma recomendação para todo aquele que vai fazer a leitura deste livro. Nós, como cristãos, devemos estar dispostos a abraçar, a entender, a pôr em prática a mensagem que o livro de Josué vai para trazer para as nossas vidas. Rafael, que grandes mensagens o livro de Josué vai trazer para nós?
duas grandes mensagens: a mensagem da fé e a mensagem da obediência. Nós nunca podemos perder de vista esses dois pontos importantes, o ponto da fé e o ponto da obediência. O convite que eu lhe faço é o seguinte: abrace o que está contido nesse livro e não agarre a ele, ou melhor dizendo, e não o largue de maneira alguma, porque Deus tem grandes obras para fazer em nossa vida por intermédio da leitura deste livro. Por isso, continuo convidando, venha, assista aos nossos vídeos, aos vídeos do canal Bíblia e, acima de tudo, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, porque lá também há um grande ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Sigamos aquilo que está escrito, o que o apóstolo Pedro escreveu: cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu concluo esta primeira lição sobre o livro de Josué, uma importante lição para que durante todo o trimestre nós possamos não nos perder de vista daquilo que Deus nos chamou para esse grandioso trimestre, para esse grandioso trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Professores, a última mensagem é para vocês: não desanime, continue firme e resoluto dentro do seu coração, estude com afinco, estude com vontade, porque Deus o chamou para essa grandiosa obra que é o ministério do ensino. E por intermédio do ensino que Deus o colocou dentro do teu coração, você irá abençoar muitas vidas, a vida dos nossos jovens. E é isso, canal EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.